gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de quinta-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, né? Estamos mais uma vez aqui juntos com o alimento diário, sustento a nossa vida, que é a palavra de Deus. Então vamos juntos nos alimentar, nos fortalecer, né, da palavra do Senhor. Que você possa se alegrar na presença de Deus, você possa verdadeiramente estar, aleluia, feliz diante desse Deus, né? E esse é o dia que nos fez o Senhor. Então regozijemos-nos e nos alegremos nele, no nome do Senhor Jesus. Deus é a nossa força. Aleluia, a nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é a minha, a tua força. Então se alegra, se regozije, né, nesse dia de hoje. Esse dia o Senhor fez para mim e para você, para que nós possamos desfrutar desse dia. Dia lindo, dia maravilhoso. Então se alegre na presença desse Deus, seja grato a esse Deus por mais um dia, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, aleluia, e vamos nos colocar diante dele, né? Buscar o alimento que é a sua palavra, nos fortalecer, né, da palavra dele. Querido Deus, nessa manhã de hoje, nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, para nos alimentar, para nos fortalecer, meu Deus. Mais uma manhã, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Fica conosco, Senhor. Nos ajuda nesse momento, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, fortalecimento para a nossa alma, Senhor. Seja conosco, Pai. Faça o Teu querer, a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Presta atenção que a palavra de Deus está falando contigo hoje, que Deus reservou para a tua vida nessa manhã de hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra dele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveres de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem junta em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andeis ansiosos quanto ao que haveres, e porque andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus cuida assim da erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no campo, no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima, né? Onde o Senhor Jesus ele vem nos ensinando, né? Glória a Deus, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele vem nos ensinando a não vivermos preocupadas com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Ele nos ensina a não vivermos, aleluia, preocupadas com as coisas aqui de baixo. Mas ele nos ensina a buscar primeiramente as coisas do alto. Ele nos ensina a buscar primeiramente as coisas que é eterna. Ele nos ensina a buscar primeiramente aquilo, aleluia, que não é passageiro, aquilo que vai durar para sempre. Jesus, ele nos ensina aqui nessa palavra, aleluia, o meio e o teu dever, de não vivermos preocupados, ansiosos, desesperados com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Ele nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele nos ensina a verdadeiramente a ter o reino de Deus dentro de nós, a buscar o reino de Deus para a nossa vida.
a estabelecer o reino de Deus na nossa vida primeiro. Porque, primeiramente, quando o reino de Deus está estabelecido dentro de nós, todas as demais coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, os céus se encarrega de nos dar. O céu se encarrega de providenciar para a minha vida e para a tua vida. Porque, primeiramente, eu e você estamos preocupados com as coisas do alto e não com as coisas de baixo, com as coisas terrenas, com as coisas passageiras. Por isso que ele nos ensina aqui, né, nas 3 necessidades básicas da nossa vida que nós precisamos. É comer, beber e se vestir. Ninguém vive com fome, ninguém vive com sede, ninguém vive nu. Então Jesus, ele pega aqui esses 3 exemplos básicos, né, da nossa necessidade básica, o que é o necessário para a nossa vida. Ele diz, olha, vocês não precisam viver ansiosos, desesperados pela comida, pelo alimento. Primeiramente, vocês se alimentam, aleluia, aleluia, do pão vivo. Se alimenta do pão eterno. Se alimenta do pão que sacia a tua sede verdadeiramente, a tua fome verdadeiramente, que te sustenta verdadeiramente. Que quando a tua fome espiritual estiver, né, fortalecida, sustentada, você vai ter forças físicas para buscar o alimento físico do corpo, o alimento material do corpo. Não se preocupe com o que comer. Ele diz, ele dá um exemplo das aves do céu. Elas não trabalham, nem fiam. Elas não trabalham nem juntam em celeiro. Elas não têm depósito como nós temos, despensa. Armários que nós enchemos de comidas, de bebidas. As aves do céu não têm. E com tudo isso, o vosso Pai Celeste, né, Deus as sustenta. Você já parou isso para pensar? As aves do céu não têm. Tem celeiro que nem nós temos dispensa, nós vamos para o mercado, nós enchemos um carrinho, né? Quem tem condições de encher um carrinho, enche um carrinho e traz para casa, coloca lá na dispensa, de beber e de comer. As aves do céu não têm. Aí Jesus diz exatamente isso. Não valei vós, porventura, muito mais do que as aves do céu? Eu e você valemos muito mais. Isso que o Senhor Jesus está tentando nos ensinar. Se Deus cuida das aves do céu, Ele não cuidará de nós? Que valemos muito mais? Entende? Que somos filhos dEle? Aleluia! Não valemos nós muito mais? Essa comparação que Jesus fez, para que eu e você possa ter esse entendimento. Que nós não precisamos viver ansiosos, desesperados, em busca dessas coisas. Porque Deus sabe que nós a necessitamos de cada uma delas. Deus está vendo. Deus, ele tem olhos e vê. Nós não servimos um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo. Um Deus que sabe de todas as nossas necessidades. E um Deus que supre todas as nossas necessidades. Então aqui Jesus está nos ensinando a primeiramente a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Na minha vida e na tua vida, o reino de Deus, ele tem que estar estabelecido em primeiro lugar. Ele tem que ser prioridade. É isso que Jesus está ensinando aqui para os discípulos, para o povo. O reino de Deus, a justiça de Deus, primeiramente tem que estar na tua vida. Tem que ser prioridade. Você tem que priorizar as coisas de Deus, entende? Que quando nós priorizamos as coisas de Deus, as outras coisas vão vir naturalmente, sem a gente se preocupar tanto, sem a gente ficar ansioso, desesperado, porque o nosso Paizinho Celeste vai nos dar condições de ter cada uma delas, de não passar necessidade, entende? Aleluia, essa é a diferença. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida e na tua vida. Quando o reino de Deus passa a ser a prioridade na nossa vida. Deus, ele vai se encarregar, Deus, ele vai cuidar, né, de nos dar as demais coisas. Como que ele vai nos dar? Nos proporcionando um trabalho bom, se precisar nós nos matar naquele trabalho. Deus vai nos dar saúde para trabalhar. Entende? É dessa forma que o Senhor vai acrescentando as demais coisas.
Deus vai facilitando para a minha vida e para a tua vida, sem muito esforço, sem ter essa preocupação, esse desespero. E agora? O que eu vou fazer? Não tenho o que comer, não tenho o que beber, não, minha querida irmã. Não vai chegar a esse ponto na tua vida, não, porque você serve um Deus vivo. Você está priorizando as coisas do alto, as coisas do céu. Então tenha certeza que Deus vai suprir as tuas necessidades. Deus vai te dar condições de você comer, beber e se vestir sem precisar estar desesperada, correndo atrás disso, que é passageiro, que vai perecer, que é perecível. Então Jesus está ensinando aqui os seus discípulos e a mim e a você nessa manhã de hoje a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a priorizar o reino de Deus na nossa vida. Então priorize as coisas eternas na tua vida. Priorize, dê prioridade àquilo que é eterno. Dê prioridade ao reino de Deus, à sua justiça, que Deus se encarrega de acrescentar as demais coisas. Vai vir naturalmente. Você vai olhar e vai dizer, aleluia, eu nem esperava por isso. Sabe, a palavra do Senhor diz, né, que a bondade e a fidelidade, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida ela vai nos seguir. Nós não vamos precisar correr atrás de bênção. Elas nos seguirão aonde nós formos. Aonde nós for, ela vai estar conosco. Ela vai nos seguir. Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida. A palavra do Senhor vai nos mostrar lá em Gênesis, né? Quando houve terra, né? Quando houve fome, né? Lá na terra de Canaã, né? Que Isaac precisou descer. Isaac queria ir para o Egito, né? Deus disse para Isaac, não desças, permanece aí na terra que eu disser. Permanece aí na terra que eu disser. Isaac permaneceu ali. Foi lá, né? E na terra dos filisteus, em Gerar, fica aí. Fica aí. E ele foi lá, né? E se aliançou com o rei Abimeleque. A palavra do Senhor vai nos dizer que Isaac semeou naquele ano, naquela terra seca, que não havia chuva, havia escassez, havia fome. Aleluia! Mas Isaac semeou. A palavra do Senhor vai nos dizer que Isaac colheu a 100 por 1. Nenhuma da sua semente que ele semeou naquela terra caiu por terra, morreu, frutificou. Você está entendendo? Porque a bênção do Senhor estava sobre Isaac. A bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Então a bênção do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida quando nós priorizamos o reino dos céus em primeiro momento. A bênção do Senhor estava sobre Isaac, ao ponto, né, que os filisteus ficaram com inveja. O rei Abimeleque mandou Isaac embora daquela terra, porque ele já estava mais poderoso. Isaac se enriqueceu. Isaac passou a ser mais poderoso do que os próprios daquela terra. E era tempo de escassez, era tempo de seca. Mas a mão do Senhor, as bênçãos do Senhor estavam sobre a vida de Isaac. A mesma bênção que Deus deu a Abraão, né, passou sobre Isaac. Aleluia! E essa mesma bênção está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Elas nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Aleluia! Então você precisa entender. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. E a palavra nos diz que Isaac saiu daquele lugar, Isaac foi para o deserto. Isaac cavou poços, né? E eles entupiam. Cavava um, eles entupiam. Isaac cavava outro, eles entupiam. Todos davam água. Porque a mão do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a vida dele. A Cadarabaxúria. Você não está entendendo quão poderoso é o nosso Deus, quão precioso é o nosso Deus. Não importa o lugar, as condições, a bênção do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você precisa entender isso. Então hoje e amanhã, qual Deus está nos convidando, aleluia, a colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Prioriza aquilo que é eterno. Prioriza a vontade de Deus na tua vida. Valoriza as coisas dos céus. Valoriza o reino de Deus na tua vida, mulher de Deus e homem de Deus. E para de viver desesperado em busca de coisas materiais, de coisas que vão perecer nesse mundo. Deus se acrescenta de acrescentar isso na tua vida. Você não precisa viver desse jeito. Mas ser um rei de Deus você não vive. Ser um rei de Deus você vai perecer nesse mundo juntamente com tudo que tu conseguir. É isso que você quer, é isso que você deseja. Perecer nesse mundo junto com tudo aquilo que você conseguiu? Não.
Deus, Ele quer que você busque o reino dos céus, primeiramente para a tua vida. O Senhor Jesus hoje nos ensina a buscar as coisas do alto, a priorizar as coisas do alto na minha vida e na tua vida, porque a bênção e a misericórdia dele está sobre nós e elas vão nos seguir. Aonde a gente for, não importa onde você esteja, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Deus vai te abençoar na terra que tu estiver. A terra onde você está, Deus vai te abençoar. Não importa se ela é fértil ou se não, ou se ela é uma terra estéril, se está havendo chuva ou não. Deus é quem está com a mão sobre a tua vida. Se Deus disser, aleluia, você vai prosperar naquela terra, você vai. Isaac prosperou. No local seco, de escassez, que não havia chuva, não havia água. Isaac cavava e os poços davam água. Então, para você ter um entendimento, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Então, prioriza isso. Valoriza isso. Entende? É preciso valorizar aquilo que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando você entender isso e priorizar isso na tua vida, você vai viver de maneira diferente. Você vai viver de maneira diferente, porque Deus é aquele que pode todas essas coisas. Então essa palavra é para nos despertar, para buscar primeiramente as coisas do alto. A primeiramente colocar o reino de Deus com prioridade na minha vida e na tua vida. Priorize aquilo que é eterno. Prioridade, essa é a palavra chave para minha vida e para a tua vida. Prioridade. O que está sendo prioridade na tua vida? Então que hoje você entenda prioridade, né? Aleluia, na minha vida e na tua vida. Tem que estar o reino de Deus. Nós temos que priorizar o reino de Deus. Primeiramente, buscai, né, o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta. Sem você entender muitas das vezes. Você vai receber bênçãos da parte desse Deus que você não vai nem entender. Coisas que você nem esperava. E você vai ver a mão do Senhor agindo na tua vida, porque você priorizou o reino dele, você deu importância primeiramente ao reino dele. Amém? Eu deixo essa palavra para teu coração hoje. Palavra para que no nome do Senhor Jesus você venha, né, largar tudo, né, de lado, toda essa ansiedade, esse desespero do teu coração com o dia da manhã, né, e buscar as coisas do céu primeiramente. Amém? Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe, vos dê um dia de bênção, né, um dia de paz, e que Ele nos dê o descanso que você precisa nessa manhã de hoje, para descansar o teu coração, a ficar em paz. Deus está no controle de toda a situação, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que Ele vos abençoe.